Então, como estava a dizer, o que eu vou apresentar hoje é exatamente o que apresentámos na APA. No entanto, estamos disponíveis depois para todas as questões que queiram colocar. Decidimos não alterar muito, porque de facto houve muita gente que percebemos que não conseguiu estar na sessão e por isso vamos, de certa maneira, relembrar. De qualquer forma, e fazendo já este ponto prévio para quem já está neste programa há alguns anos, este ano os indicadores são iguais aos do ano passado. Portanto, não houve alterações em termos de indicadores, exceto os ecofuncionários, que têm um novo questionário, e há outras novidades que nós depois iremos referir mais adiante, mas que são a razão, de facto, de não termos mudado os indicadores. Portanto, começando então a fazer aqui um breve enquadramento, portanto, vamos falar destes pontos. O enquadramento tem a ver, claro, com a nossa associação. Como sabem, pertence à FI, que é uma família de ONGs de ambiente em mais de 100 países. Nós, em Portugal, do turismo, temos 2 programas da FI, mais ligados ao turismo, portanto, a Bandeira Azul e o Green Key. Temos ligados às escolas quase todos os programas da FI, exceto um, que é o Ecoescolas, agora também o Ecocampus adaptado ao superior e os Jovens Repórteres para o Ambiente, e depois temos então os programas para autarquias, o Eco 21 e o Ecofreguesias, que foram criados pela ABAE, e embora neste momento exista também já um processo de internacionalização. Este ano vão ser experimentados na Irlanda. Vamos ver se depois continua o Eco 21 na Irlanda, mas este ano vai acontecer já na Irlanda. Pronto, isto é a evolução dos programas, só para vos dar aqui nota que fomos tendo quase programas de 10 em 10 anos, novos, começando em 90 com a Bandeira Azul, depois 96 com os programas das escolas, particularmente o Eco 21 surge em 2005, no início da década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, e está por isso este ano a fazer 20 anos o Eco 21. Os objetivos são semelhantes a todos, principalmente orientar para a ação e reconhecer o bom trabalho, por isso esta abordagem pela positiva, construtiva, enfatizar as melhores práticas, reconhecer e comunicar as melhores práticas. É esse o mesmo objetivo e em termos de grandes áreas temáticas estamos alinhados com a estratégia da FI, que é a estratégia Gaia 2030, que tem 3 grandes tópicos: reduzir a poluição, agir pelo clima e proteger a biodiversidade. Em termos de bandeira verde, portanto, e agora falando genericamente quer para municípios, quer para freguesias, os objetivos também são semelhantes, portanto, sinaliza uma visão de desenvolvimento sustentável, é ao mesmo tempo um compromisso de quem se candidata e um compromisso para a sua população, porque depois de ter bandeira, digamos, há mais visibilidade sobre as questões do ambiente e também é necessário dar continuidade e resposta a essas questões. Baseiam-se, quer o Freguesias, quer o Eco 21, num sistema de indicadores pontuados face a metas desejáveis e também em ambos é atribuída à bandeira quando são atingidos os mínimos dos 50%. Pronto, em termos de Eco 21, não vou perder aqui muito tempo, mas só muito genericamente, o que se pretende aqui é reforçar as boas práticas nos municípios e, ao mesmo tempo, disponibilizar uma ferramenta que permite monitorizar, avaliar e acompanhar a evolução das práticas de sustentabilidade nos municípios. Claro que também estamos em linha com os paradigmas como os ODS ou o ENEA, e aliás, em termos de ODS e da Agenda 2030, vamos falar mais a seguir. E claro, tem um grande objetivo de reconhecer, pela positiva, as boas práticas nos municípios. Fazendo aqui um breve apanhado histórico, digamos assim, uma vez que fazemos 20 anos, dizer-vos que o ano passado foi o ano com maior número de municípios galardoados de sempre, portanto tivemos 61 bandeiras atribuídas. 123 municípios já participaram no Eco 21 ao longo destes 20 anos, portanto quase 40% dos municípios portugueses, e depois também destacar aqui os municípios com maior continuidade e que estão desde o início ininterruptamente, que são Cascais, Torres Vedras, Albufeira, Lagos, Tavira, Macedo, Cavaleiros, Maia, Santo Tirso, Cantanhede, Manteigas, Mialhada e Pombal. Portanto, são municípios que começaram no primeiro ano e nunca interromperam até hoje.
O ano passado tivemos, municípios participantes de todos os distritos, exceto um, exceto Vila Real, sempre com grande predominância do centro e norte em termos de participação. Isto também é um padrão que se tem verificado ao longo dos anos. Os municípios da região centro, são os que participam mais, seguidos da região norte. O ano passado tivemos cerca de 20% dos municípios portugueses a participar. 3 novos ou que retomaram a candidatura, como Bragança, Caminha e Ponte do Lima. Em termos de resultados gerais, também o ano passado tivemos o maior índice médio, portanto, o índice de todos os participantes tem vindo a subir, o que quer dizer que há maior preocupação no preenchimento e também nas ações que reportam no âmbito desta candidatura. Foi também o ano com maior número de bandeiras atribuídas, como já tinha dito. 2 municípios superaram os 90%, também foi a primeira vez, portanto, tivemos 20 municípios com mais de 80%, também foi inédito, portanto, este número com este valor, e 66% dos municípios com mais de 70%. Isto foi a distribuição do ano passado, não vamos perder aqui muito tempo. Recordar aqui a metodologia, que tem a ver com o ciclo de participação no programa. Portanto, neste momento estamos aqui no início, recolha e sistematização de informação. Parte dela é fornecida pelos júris, por nós, digamos assim, em contacto com os júris, que são os pré-preenchidos, os tais que estão assinalados com PP, mas a maior parte é fornecida pelos municípios. Essa informação que é fornecida pelos municípios é validada pelos júris, é valorada pelos júris, face à pontuação de cada um dos indicadores, e depois a ABAI vai atribuir então a bandeira a quem tem mais de 50%, e até à próxima edição há geralmente a recolha de feedbacks, uma retroação, quer dos júris, quer dos municípios, no sentido de cada ano irmos melhorando e adaptando o programa. Como eu disse, este ano foi uma exceção neste processo, em termos de alterações de indicadores. Quase todos os anos temos tido ajustes, mas este ano, assumidamente, não o fizemos por causa do cálculo dos ODS, que já vamos mostrar, e, portanto, não quisemos estar a alterar para que se mantenha estável, digamos, esta fórmula de cálculo, pelo menos este ano, mas para o ano iremos novamente rever os indicadores. Em relação, portanto, ao tipo de indicadores, também já sabem que alguns são não universais, ou seja, nem todos os municípios podem cumprir e, portanto, esse valor é descontado na percentagem dos 100% finais. Existe um bónus para as iniciativas mais inovadoras ou que não podem ser também exigidas a todos. E em termos de indicadores, nós avaliamos fundamentalmente indicadores de resposta, se quisermos aqui guiar-nos pelo sistema PER, que apesar de bastante antigo, é simples e é interessante. Portanto, os indicadores de pressão, alguns também existem e de Estado, mas fundamentalmente, uma vez que são ações desenvolvidas pelos municípios, fundamentalmente são indicadores de resposta. E pronto, o cálculo é simples, é calculado face a 100% da pontuação, portanto, pontuação mais bónus sobre a pontuação máxima possível, que às vezes não é 100, depende se o município tem alguns não aplicáveis. Eu estou a passar isto rápido, penso que já é de conhecimento de todos, mas depois se tiverem dúvidas podemos voltar atrás. Para termos aqui uma noção da evolução também, e pronto, como estamos nos 20 anos, fizemos aqui alguns históricos. Aqui temos o histórico do índice, portanto, como veem, de uma forma geral, desde o início até hoje, ele tem vindo a aumentar, portanto, o índice médio tem sido crescente, o que é um bom sinal. O ano passado foi os 73%. Destacar aqui Pombal, que tem o índice médio mais elevado ao longo destes 19 anos. E podemos fazer outros destaques. Está aqui, por exemplo, Sintra, em Lisboa e Val do Tejo, é o que teve maior índice médio, mas só participou nos últimos 4 anos. Igualmente Braga, na região norte, também com maior índice médio, mas também com uma participação apenas desde 2020. Em relação aos indicadores, como são os mesmos, estão aqui, são os 21, por ordem de peso.
Oito indicadores, digamos, têm o maior peso em todo o índice, que são os 8 que estão assinalados: promoção da educação ambiental por iniciativa do município, as alterações climáticas, o papel da energia na gestão municipal, ordenamento do território, mobilidade, produção e recolha seletiva de resíduos, água segura, e conservação da natureza. Estes são, portanto, o conjunto de 8 indicadores que no conjunto pesam 80% no índice. E depois aqui sempre um enorme obrigado à Comissão Nacional, a todos os júris que nos ajudam a verificar e a validar a informação fornecida pelos municípios. Então, aqui em resumo, também já foi dito, mas dos 21 indicadores, nenhum tem alterações face a 2024, exceto o inquérito ecofuncionários, o bónus é a pontuação extra, o período de referência é fundamentalmente 2024, mas em alguns indicadores pede-se a evolução dos últimos 3 anos, noutros, como por exemplo a questão da informação disponível, é do ano da candidatura. São as exceções, não é? Portanto, a maior parte dos indicadores, o ano de referência é 2024. Também, como no ano passado, existem questões que estão identificadas com asterisco, que significam que não têm pontuação direta atribuída, mas se não forem preenchidas, essa pontuação, haverá uma pontuação que é compensada na descrição da ação. Portanto, nem todos os campos têm pontuação direta, mas, portanto, depois esse balanço é feito nos campos que têm pontuação. Isto, em concreto, é, por exemplo, descreva uma ação, o público-alvo, a data em que ocorreu, o nome da ação. Estes 3 aspectos não têm pontuação direta, mas se não os escreverem, quando vão o campo da descrição, vai, portanto, refletir se está ou não preenchida essa informação. Pronto, por último, há então o guia de apoio, também está disponível na plataforma. Muitos que estão aqui sabemos que já se inscreveram. Já agora, para quem ainda não se inscreveu, o primeiro passo é ir à plataforma, registar-se, preencher os campos e carregar a ficha de inscrição, e nós depois abrimos a candidatura. Então, fazendo aqui só um relembrar e uma síntese dos principais indicadores, tem aqui o indicador 1 e 2, ambos têm a ver com a educação ambiental. No caso do 1, por iniciativa do município, portanto, mantém os mesmos 5 subindicadores: estratégia, projetos, ações, equipamentos e os ecofuncionários, que é bónus, onde conta principalmente a participação, uma vez que atualmente, portanto, às vezes, nas próprias respostas há alguma, digamos, alguma facilidade em obtê-las e, portanto, o que conta principalmente aqui é que consigam envolver colegas e, no fundo, é uma forma de comunicar internamente que estão a participar no ECO 21. Depois, no segundo, temos os programas Ecoescolas e Jovens Repórteres para o Ambiente, em que conta principalmente a implementação destes programas face ao número de escolas existentes no município. No caso dos jovens repórteres, será um bónus em função das escolas que publicaram trabalhos. No indicador 3, tem a ver com as zonas balneares, principalmente a questão da existência ou não de bandeira azul, quer no litoral, quer no interior, mas também é aqui pontuada a questão da acessibilidade à praia e ao mar. No 4, a cidadania e governança, portanto, os mecanismos de participação. Está aqui escondido, o orçamento participativo, a agenda 21 local e outros mecanismos disponíveis. Tem aqui um bónus relativo ao streaming e à contabilização das presenças nestas participações. E vamos passar ao 5, que é a transparência, digitalização e conectividade. Portanto, mantém os 4 indicadores, o bónus na existência de um plano tecnológico, portanto, um plano que preveja esta vertente de desenvolvimento tecnológico liderado pelo município. Aliás, é o indicador melhor pontuado de todos. Sei que a Telma já levantou a mão, mas se não te importas, falamos no fim, está bem? Já para não interromper. Ou se quiseres pôr já a questão, se for em relação a algum indicador daqui, Telma. Margarida, porque andamos todos os anos às turras com este indicador, porque o que é considerado para vocês um plano tecnológico?
É um plano em que vocês em que, portanto, está espelhado, aquilo que, portanto, as principais linhas de formação, de desenvolvimento, em termos de capacitação tecnológica. Portanto, um plano, se o município tem algum plano no sentido de, maior capacitação das pessoas, por um lado, e também das instituições do município em termos tecnológicos. Pode também incluir a vertente do próprio município, não é? Portanto, da atualização do próprio município. Não sei se respondi bem à tua pergunta, mas, Vou transmitir. é isso, basicamente. Obrigada. Pronto, passando então a 6 é o emprego, portanto aqui é o indicador que, pretende sinalizar, eh, uma estratégia municipal em matéria de emprego, portanto se há medidas, mesmo que não haja uma estratégia, algumas medidas de promoção do emprego que possam ser, apresentadas e que estará no B. Claro que aqui é valorizado também a parte de empregos na área do ambiente. Depois no 7 temos a cooperação com a sociedade civil, é um pouco a ligação às ONGs, ONGDs e outras associações, não é? Portanto, sociais, desportivas e recreativas, não só se apoiam, se têm parcerias, que projetos é que apoiam. No 8, a certificação, portanto, se existem, se o município tem certificações nos seus serviços, eh, ou se estão ou em parte deles, se têm outras formas de reconhecimento por exemplo, se têm preocupação de fornecedores certificados. No 9, é um indicador complexo que também tem uma pontuação com algum peso, como veem, é o segundo mais pontuado. Ele vai buscar pontuação a outros indicadores, ou, portanto, melhor, vai revalorizar ações desenvolvidas noutros indicadores, que já vamos depois referir a seguir, mas aqui, portanto, é valorizada a existência de uma estratégia, né, em termos de alterações ou iniciativas estratégicas, um plano de ação climática e depois mais algumas ações de mitigação ou adaptação, para além das que são revalorizadas, que vêm de outros indicadores, como, por exemplo, ordenamento do território, biodiversidade, energia, mobilidade, etc. Continua aqui a haver uma questão sem pontuação direta, mas que é importante em termos futuros, que é sobre a questão do mercado voluntário de carbono. 10 é saúde e bem-estar, é o indicador que surgiu pós-pandemia ou durante a pandemia e que se mantém, também porque havia muita gente a querer valorizar o trabalho feito pelos municípios em termos de bem-estar animal e então juntam-se aqui, portanto, ações em termos de bem-estar humano, saúde e bem-estar e também bem-estar animal neste indicador. O 11 está para ser revisto, mas ainda não foi este ano, mas, portanto, ele mantém-se com os mesmos subindicadores. Uma parte deste indicador é revalorizado nas alterações climáticas, nomeadamente o que tem a ver com os telhados verdes e os espaços verdes, e, portanto, tem os 5 subindicadores: espaços verdes, gestão sustentável de espaços públicos, aqui a questão muito da não utilização do glifosato, digamos assim, que é muito valorizada, ocupação e uso do solo, a renovação e reabilitação urbana, e depois os instrumentos de gestão territorial. Depois no 12, conservação, portanto aqui temos as ações de gestão, em termos de conservação da natureza, portanto não de educação, atenção, as de educação é para ir para o indicador 1, aqui são ações de gestão, de restauro, de replantação, de erradicação de invasores, etc. Depois, a existência ou não de áreas protegidas de âmbito regional ou local, que é muito importante e valorizado aqui quando o próprio município ou outra entidade, pode ser outra entidade local, propõe para a área protegida. E por último, se o território está integrado em alguma área classificada dos vários âmbitos, nacional, Rede Natura, etc. E, portanto, isso tudo é aqui atribuído um bónus no caso de terem o território abrangido por uma área classificada. Este é revalorizado, a conservação da natureza nas alterações climáticas, tal como a conservação e gestão da floresta também é valorizado no indicador das alterações climáticas, ou seja, as ações que colocam aqui voltam a aparecer nas alterações climáticas com alguma valorização.
No caso da floresta, há aqui uma diferença em termos de municípios, das regiões autónomas e do continente, isto porque, temos apercebido ao longo dos anos que a gestão da floresta nas regiões autónomas, não passa muito pelos municípios e, portanto, não seria muito justo exigir o mesmo tipo de ações e, portanto, daí o diferencial de pontuação. Esse diferencial depois é compensado noutros indicadores, como por exemplo a biodiversidade. No caso da floresta, temos então as medidas de ordenamento, de apoio à gestão e proteção florestal, a questão dos incêndios e ainda materiais de informação florestal, que são fundamentalmente para as regiões autónomas. No indicador 14, tem a ver com a qualidade do ar e informação ao público, também é revalorizado hum, na, nas alterações climáticas, portanto, a implementação de medidas a nível local, que tenham a ver com as alterações climáticas. E, por último, aqui temos também o 15, que é a qualidade do ambiente sonoro. Portanto, temos os mapas de ruído e o Plano Municipal de Redução de Ruído, com as suas ações, e que vale 2,5. Portanto, o 16 tem a ver com água e qualidade dos serviços prestados, portanto, grande parte deste indicador é pré-preenchido pelo júri. Também tem a questão em alguns casos, não existir dados por município, mas por entidade gestora, o que dificulta um pouco, mas pronto, tivemos que assumir que era assim que os dados existem, portanto, a nível municipal nem sempre há dados por município, e neste caso era mesmo complicado, portanto, o B tem a ver com os resultados da entidade gestora. Depois no C temos a gestão eficiente da água, aqui sim algumas, e no D algumas medidas que o município pode tomar, portanto para ser mais eficiente ou para reutilizar a água. Depois o E e o F têm a ver com as águas residuais, não é? Drenagem e tratamento e cumprimento dos requisitos, descarga. O 17 é dos resíduos, portanto é um indicador que pede os últimos 3 anos, a evolução é pontuada se existir diminuição, o que de facto também sabemos que não é fácil, mas também pontuam na acessibilidade ao serviço de recolha, na existência de recolha seletiva de resíduos de embalagem e de outros tipos de resíduos de outras fileiras, como os R3Es ou os óleos, entre outros. Então, temos o 18 e o 19, que têm alguma conexão, ambos são valorizados também no indicador das alterações climáticas. O 18 é energia, portanto, o que é que o município faz para poupar energia enquanto entidade consumidora, poupar, monitorizar, etc. E o mesmo, o que é que o município faz para que a sua comunidade também tenha as mesmas práticas, portanto, para, enquanto entidade dinamizadora das melhores práticas. Não estão aqui as questões todas, há várias questões aqui, são só as ideias genéricas e aqui portanto. Eu ainda não tenho a avaliação. Acho que não era connosco. Aqui é valorizado como bónus os planos de redução e as metas para a melhoria da eficiência energética. No indicador 19, relativo à mobilidade sustentável, para além da estratégia, valoriza-se aqui a promoção dos transportes públicos em desfavor, digamos assim, dos individuais, e no C, exatamente a mesma ideia, a gestão do transporte individual em favor da mobilidade sustentável. Falta ali um S, portanto, a valorização de uma mobilidade mais sustentável e como é que o transporte individual é gerido para facilitar isso. E, por último, os modos suaves e ativos, portanto, pedonal, bicicleta, etc. Por último, os 2 últimos indicadores têm a ver com a agricultura e com o turismo, não é? Portanto, na agricultura mantém-se as mesmas questões, se existe modo de produção biológica, se há produtos qualificados no município, como é que é a pequena agricultura familiar, estes são pré-preenchidos. E depois os circuitos curtos alimentares, gabinete responsável, ações de sustentabilidade promovidas pelo município na área agrícola, é aqui que
que poderão ter, fazer a diferença. No varia conforme o município é predominantemente rural ou predominantemente urbano. Se ele for urbano, avaliam-se as hortas urbanas. Se ele for predominantemente rural, avalia-se as iniciativas de existência de um gabinete responsável para apoiar a agricultura. No turismo, temos então o desempenho turístico, que não está aqui, mas também é pré-preenchido, é preenchido pelo Instituto de Turismo, a valorização do património, portanto, as ações que são feitas no sentido de valorizar o património natural e cultural e as iniciativas do município em termos turísticos, que são várias aqui incluídas. Portanto, aqui como bónus temos a evolução das unidades de produção artesanais, se existe registro de visitantes em museus, isso é calculada a capacidade de carga, portanto, isso é calculada e monitorizada, são indicadores bónus. E terminamos, portanto, os indicadores, aqui um apanhado do que se passou em 2024, portanto, como os indicadores são semelhantes, são os mesmos, é natural que seja semelhante este ano ou não, depende dos municípios, mas o ano passado os indicadores onde tiveram mais dificuldade em pontuar foi precisamente o 15, a qualidade do ambiente sonoro, onde tiveram mais facilidade em pontuar, porque isto é a média de todos os participantes, foi exatamente o 5, portanto, transparência, digitalização e conectividade, e depois o 1, o 7 e o 10, portanto, educação ambiental de iniciativa do município, a cooperação com a sociedade civil e a saúde e bem-estar. Estes são, digamos, os indicadores mais fáceis de pontuar e depois há uns onde, em geral, há maior dificuldade. O ano passado só tivemos um com média negativa. Então, entrando aqui nas novidades, a principal novidade que trazemos este ano e que está na origem de não termos feito ajustes nos indicadores foi o facto de termos passado um ano e meio, digamos assim, a fazer este trabalho de alinhamento dos indicadores com os ODS. Esse trabalho foi feito identificando as metas de cada ODS que podem ser medidas com os indicadores ECO 21. Das 169 metas que têm os 17 ODS, conseguimos avaliar 125, portanto, 74% delas. É sempre complicado. Não há nenhum sistema que seja conhecido que consiga avaliar todas as metas, até porque algumas têm escalas diferentes e são complicadas, mas pronto, isto é claramente o que é possível avaliar com os indicadores ECO 21, 74% das metas. Como é que fizemos? Atribuímos a pontuação de cada subindicador, retirando os bónus não foram considerados, aos respectivos ODS com metas avaliadas, e então valorizámos cada um dos 17 indicadores, passou a ter uma valoração composta pela pontuação dos indicadores que o podiam avaliar. Calculámos a pontuação máxima possível para cada ODS, definindo essa pontuação, e depois a percentagem obtida pelo município em cada ODS face ao máximo possível. Portanto, cada ODS tem o máximo possível que pode ser obtido aqui, e em função da pontuação que o município obteve, chegou ao máximo ou ficou próximo e, portanto, terá a pontuação associada, ponderada em matriz de ODS. Isto de forma mais visual, isto é no índice, ou seja, no índice ECO 21 há de facto ODS que têm, que são mais valorizados e que têm mais subindicadores para os avaliar, começando pelo 11, cidades e comunidades sustentáveis, depois seguido do 1, do 12 e do 8, e depois os outros que vêm aqui. Estes são os que têm maior peso depois no índice final, mas se passarmos depois à questão dos indicadores e dos vários ODS, aqui só tem um quadro síntese por indicador, não está aqui porque é uma tabela gigante, os subindicadores, tem então as correspondências de cada indicador em cada um dos ODS com a pontuação máxima possível, que no fundo corresponde depois visualmente a esta tabela que estão a ver. Isso permite-nos então ter para cada um dos ODS quais as metas que os indicadores ECO 21 conseguem avaliar em cada um deles, portanto estão aqui, depois
isto é um bocadinho mais interativo, que depois o Jorge vai mostrar, mas, por exemplo, aqui, no objetivo da educação, avalia todas as metas do 4, na realidade, e podem ir vendo em que é que consiste cada uma delas. Aqui temos um exemplo para o ODS 12, né? Portanto, o ODS 12, a pontuação do ODS 12 vem destes indicadores todos, destes vários indicadores, uma vez que em cada um deles há subindicadores que avaliam metas do ODS 12, e, portanto, tem aqui o exemplo para este ODS, sendo que 16 indicadores do ECO 21 conseguem aferir 8 metas e 3 submetas deste objetivo. Portanto, podíamos fazer este exercício para cada um deles, mas é só para perceberem qual foi o raciocínio aqui. E aqui um exemplo concreto para um município, neste caso é o Alandroal, foi ao acaso, em que, portanto, agora já tem na plataforma esta possibilidade de verificar para o vosso município qual é o peso de cada um dos ODS medido por o sistema de indicadores ECO 21. Neste caso, por exemplo, deste município, 7 ODS têm mais de 50%, 50 a 60, 10 ODS estão acima dos 60% e o ODS 9 está acima dos 70%. Portanto, é o ODS mais concretizado neste território. Outra novidade tem a ver com a questão das boas práticas, também já vamos mostrar na plataforma, mas é uma coisa que não é bem novidade, uma vez que já tínhamos lançado isto há algum tempo, mas entretanto o projeto ficou parado e agora está mesmo visível, portanto, mas ele só faz sentido e só é possível se os municípios colaborarem, ou seja, se nos transmitirem exemplos das vossas boas práticas. O que é que se pretende com isto? Reforçar a visibilidade do trabalho local, a troca de experiências, estimular a criatividade, incentivar a replicabilidade e, claro, valorizar as melhores práticas e políticas municipais. Portanto, isto é feito na plataforma, já vamos ver como. Agora já pode ser feita uma pesquisa, é na plataforma onde preenchem, na área das boas práticas, têm que entrar, preencher 3 conjuntos de questões, estão aqui 3 mini formulários, e depois temos a visibilidade no site público, mais ou menos com este aspecto, depois o Jorge já vai mostrar. Por último, então, era aqui a questão da calendarização, portanto, até o dia 12 de julho é a data de enviarem a vossa ficha de inscrição, caso queiram participar nesta edição. É muito importante este passo, porque é também para podermos contactar com os júris, para eles nos fornecerem a informação pré-preenchida, para isso precisamos saber que municípios é que estão na edição. A submissão das candidaturas será 12 de setembro, portanto, os mesmos 3 meses, sendo que, se quiserem ter uma revisão prévia da candidatura, também mantemos essa possibilidade, devem submeter um mês antes, ou seja, a 12 de agosto. Pronto, as avaliações irão até novembro e esperamos, nos finais de novembro, comunicar os resultados aos municípios. E o galardão em dezembro, portanto, é o que está previsto. Já agora uma informação rápida sobre as freguesias, portanto, uma vez que alguns municípios também têm apoiado as suas freguesias neste processo Ecofreguesias 21, e é muito importante, vemos que isso ajuda muito o sucesso das freguesias. Nós tivemos 180 freguesias participantes este ano, 151, por acaso está ali um número a mais, não são duas, é uma, submeteram a candidatura. E há, de facto, alguns municípios que trabalharam com as suas freguesias, e vê-se isso no sucesso também das candidaturas das freguesias. Temos aqui o exemplo de Leiria, Pombal e Soure, e também outros que não são atualmente Eco 21, como Guimarães, Paredes ou Porto de Mós. É, portanto, uma boa prática a incentivar e a dar continuidade, é apoiar as freguesias neste processo. E também as escolas, como é óbvio. Portanto, como sabem, há projetos que são destinados às escolas, mas que exigem a participação do município, como é o caso do Mar Começa Aqui ou da Rota Conselhia da Ação pelo Clima, que foi um projeto novo, mas que vamos dar continuidade para o ano.
Os Muros Convida, a participação já é opcional, mas também é muito interessante. E como veem, portanto, tivemos vários municípios envolvidos em cada um destes projetos, principalmente no Mar Começa Aqui. 28 deles são municípios Eco 21, dos 96, e esperamos para o ano também ter a vossa participação na Rota Conselhia da Ação pelo Clima. É uma atividade muito interessante, um pouco trabalhosa, sim, mas é muito impactante para as escolas, embora este ano tenha sido lançado um pouco mais tarde e daí também a menor participação. Mas para o ano vai ser lançada logo em setembro, outubro. Pronto, dar aqui uma nota sobre as notícias, portanto precisamos de vocês de notícias, de boas práticas, que comuniquem connosco para também podermos replicar essa comunicação e agradecemos então a vossa atenção. Pedi agora então ao Jorge para entrar aqui um bocadinho na plataforma, só para mostrar aquelas duas novidades que falámos e depois estamos disponíveis para as questões que nos queiram colocar. Ora, bom dia a todos novamente e a quem não cumprimentei ainda há pouco. Deixem-me só começar aqui a partilhar. Ah, conseguem ver o meu ecrã, correto? Sim, está ótimo, Jorge. Pronto. Então, quando fazemos o login na plataforma, o vosso layout de página é um bocadinho diferente do meu, mas onde temos de ir para fazer a consulta da tal questão dos ODS que a Margarida ainda agora esteve a falar, vimos aqui a pontuação, ao histórico. Vou escolher aqui, por exemplo, Águeda, que é só o primeiro que aparece, e como esta transposição para os ODS foi feita com relação ao histórico do ano passado, temos sempre de vir à avaliação novamente, aqui correspondente ao ano anterior. Aqui temos a avaliação que foi feita e temos agora aqui um botãozinho que diz ver pontuação ODS. Só clicar e aparece assim este gráfico, tal como a Margarida já demonstrou ainda há pouco. Ele é interativo, ou seja, à medida que nós formos selecionando o ODS, ele vai nos dar a percentagem correspondente. Aqui, se nós quisermos isolá-los de forma a conseguir comparar de melhor forma, também o podemos fazer. E quando andamos aqui para baixo, temos as metas. E se carregarmos em cima das metas, temos a descrição de cada meta. E relativamente a isto, é esta a novidade. Relativamente às boas práticas, temos aqui um separador também específico para elas, que é as boas práticas. Para fazermos o registro de boa prática, temos de carregar aqui no adicionar e fazer então o preenchimento dos tais campos que a Margarida também já falou. Temos de escolher aqui a autarquia, colocar o nome do respectivo projeto. Temos sempre de ir gravando à medida que vamos avançando no processo. Agora, abrimos o primeiro separador, fazemos de igual forma o preenchimento. Temos sempre de associar uma imagem relacionada com o que se está a divulgar. Selecionamos depois aqui os ODS que estão relacionados e os indicadores que também são tratados. Aqui faz-se uma breve descrição do projeto. Aqui associam-se links, pode ser de redes sociais, onde fazem divulgação do programa também ou do projeto. Podemos carregar também informação adicional, algum fecheiro que eventualmente achem relevante partilhar, também o podem carregar aqui. Sempre a gravar, temos de gravar em todos os passos, porque senão a informação não fica guardada. Depois voltamos para cima, carregamos aqui no seguinte, ele vai nos direcionar logo para a segunda página, continuamos a fazer então o preenchimento, colocamos o ano de implementação, quais os objetivos, o público-alvo e as parcerias caso existam, gravar novamente, seguinte novamente,
E agora, relativamente à avaliação, colocam-se os instrumentos que foram utilizados para fazer a avaliação do projeto, os indicadores que foram utilizados para avaliar o projeto também e uma breve síntese dos resultados, caso já existam, se não os resultados expectados. Gravar novamente. Agora aqui carregamos em ficha e submeter. E depois o trabalho já fica novamente da nossa parte, nós avaliarmos e percebermos então, depois é só rever tudo e submeter. E ele depois aparecerá aqui nos pendentes. E É só para reforçar que ele não fica logo disponível, vai ser validado por nós, mas logo que validado depois aparece na página pública. exato. Já que ias mostrar a página pública, já sei. Ias Ah, mostrar. Sim, já agora só para sim. perceber onde é que aparece. Sim? Sim, sim, estou só aqui a abri-lo. Pronto, em termos de página pública, podem, por enquanto, procurar por município, por ODS, e no futuro também estará por indicador. Aliás, em breve, muito em breve. Sim, quando entramos aqui no nosso site, nos destaques temos aqui um separador a dizer boas práticas, que nos vai direcionar para esta página. Tal Que é o como a Margarida MTV. estava a Torres dizer, Vedras, sim. temos então aqui depois a opção de fazer seleção por município. Só temos aqui estes que até agora são os únicos que já têm boas práticas submetidas e aprovadas. E podemos também fazer aqui a pesquisa pelos ODS. E pronto, depois aqui em baixo aparece depois a divulgação das boas práticas no jeito de uma notícia. Está aí uma questão, Jorge. Queres mostrar o gráfico de Torres Vedras, por favor? Que acho que a pessoa não está a encontrar. Uh, Dos ODS. ok. Deixa-me só fazer login. Pronto, se quiserem então fazer, vamos só aqui mostrar outra vez o gráfico dos ODS, uma vez que a colega não estava a encontrar, se calhar não foi ao histórico, seria isso. É sempre necessário ir ao histórico. Uhum. Depois aqui em avaliação, porque ele é correspondente à avaliação do ano anterior. E ver pontuação. E cá está ele. É Torres Vedras, não é? Torres Vedras, sim. Ok. Não aparece, não lhe aparece. Eu encontro, mas não aparece. Ora bem, em relação, se calhar depois podia falar connosco especificamente para percebermos isto melhor. Pode ser da net, pode, porque ele de facto aparece. Eu creio, embora o Jorge esteja a mostrar no perfil do administrador da plataforma, já agora, se entrarem com o vosso, verifiquem por favor se vos aparece o gráfico. Em princípio, sim. Podemos, não sei qual é, Joana Rodrigues. Tem login de gestora, tem que ter login de gestor da candidatura para lhe aparecer. Mas podemos verificar, Jorge, se a Joana Rodrigues Torres Vedras tem login de gestora, pode ser por isso que não lhe está a aparecer o gráfico. O de Santo Tirso também não aparece, diz aqui o Tiago. Também não aparece, está a zeros. Ui, está tudo a zeros. Ora bem, eu acho que isto não deve ser bem assim, mas já agora o que íamos pedir era estes casos em que dizem que não vos aparece e tem login de gestora, enviem-nos um e-mail, nós vamos ver se é alguma gralha,
porque é que isto aparece a zeros, e vamos ver com o gestor da plataforma porque é que o vosso gráfico não está a aparecer corretamente, está bem? Em teoria, eles deviam estar todos, como aquilo que demonstramos. Portanto, envia-nos o e-mail, nós vamos verificar e enviaremos o link ou o gráfico depois. Pois, Vila Nova de Paiós também não aparece, é muito estranho. É muito estranho. Nós vamos ver com o nosso gestor da plataforma o que é que se está a passar, porque eles estão cá todos como nós demonstramos. Pois. Deve ser aqui um problema de ligação ao gestor da candidatura, está bem? Nós vamos enviar-vos isso então, depois de verificarmos isso hoje com o gestor. Peço desculpa, nós por acaso não tínhamos feito. Pois, deve estar em todos, deve estar em todos. Aliás, a Águeda acabámos de o ver e deve estar em todos. Deve ser uma questão só de configuração para o gestor da candidatura. Ainda bem que detectámos isto. Olha, aviso aparece, estranho. Pronto, em relação a algumas perguntas que estão aqui no chat, eu depois já dou a palavra ali à Cristina, que já vi que tinha a mão no ar. Portanto, tínhamos aqui umas questões que têm a ver com o intervalo de execução das boas práticas. Portanto, nós temos ali boas práticas já com 4 anos, acho eu, que foi o período em que lançámos a candidatura. Podem reportar coisas que tenham feito nos últimos 5 anos. Mais de 5 anos já não vamos publicar, porque já é um bocado ultrapassado, mas os últimos 5, claro que o ideal é ser deste ano, do ano passado, há 2 anos, mas pronto, há coisas de continuidade e divulgaremos na mesma. Mais questões aqui que havia em relação aos funcionários. Como podemos alterar o e-mail de login na plataforma? Portanto, o que vão fazer é registar um novo e-mail na plataforma e depois informar-nos por e-mail que o novo gestor é a pessoa X, está bem? E que é para eliminar a pessoa Y que já não pertence ao município. Nós podemos fazer isso na plataforma, vocês diretamente não podem, mas podem registar a nova pessoa e nós depois faremos esse ajuste, sempre por e-mail. Depois, quantos logins pode ter o município? O município pode ter os logins que quiser. No entanto, há um gestor da candidatura. Queremos que definam quem é o gestor da candidatura, porque é a pessoa que depois está responsável por submeter a candidatura. Os outros terão o perfil técnico do município e podem ir preenchendo em simultâneo, sendo que não convém não estar mais que uma pessoa por indicador, senão vai esmagar a informação da outra pessoa. Mas em diferentes indicadores podem ter várias pessoas a preencher. Se tiverem dificuldade, enviem para nós e nós tratamos disso. Tenho sempre, mais uma vez, repito, que identificar quem é que fica como responsável, que é só essa pessoa é que consegue submeter depois, e atenção, e deve rever tudo antes de submeter. O pré-preenchimento de alguns indicadores não está a funcionar. É normal, ele é pré-preenchido, mas não é automático, a informação é carregada por nós e, como eu expliquei, estamos à espera que feche o período de inscrições a partir de 12 de julho para começar a carregar os indicadores pré-preenchidos. Portanto, eles serão carregados a partir dessa data, não digo todos, porque alguns estão dependentes do júri, nos fornecer, pelo menos os que dependem da abaixo estarão lá já carregados até ao final do mês, mas os outros vai depender do ritmo que o júri nos fornece a informação, mas de facto espero que esteja tudo atempadamente. O e-mail de login já respondi, portanto, alterar o e-mail de login na plataforma, se tiverem casos de colegas que já não estão a colaborar ou que por alguma razão saíram do município ou não estão na candidatura, enviam-nos essa informação e nós fazemos essa gestão de utilizadores. Novos utilizadores têm sempre que se registrar na plataforma, primeiro, está bem? Para criar o vosso username e password. E depois podemos atribuir o papel de gestor de candidatura, de funcionário, pronto, o que quiserem. Pronto, e agora então passava a palavra à Cristina, pode ser? Está ali de mão no ar. Não estamos a ouvir, Cristina. Ligaste o microfone.
Eu não estou a ouvi-la. Vocês estão a ouvi-la? Ninguém está a ouvir, Cristina, não. Estás a falar para dentro. Talvez ligando e desligando, não sei. Se calhar. Ai, a Susana também fugiu. Não estamos a ouvir mesmo, Cristina. Se quiseres pôr no chat a questão, se for possível. Entanto, passava ali à Susana. Olá, Susana. Muito calor no norte também, estou a ver. Ara, pedir para ativar o som. Tá, Susana? Já consegue ligar o som? Também não. Ela fugiu. Pronto. Não sei se alguém mais tem questões que queira colocar, enquanto ali se resolvem os problemas técnicos. De qualquer maneira, se não conseguirem falar, se puderem escrever no chat, tentaremos dar resposta. Já agora, eu fui perguntando no início, mas agora estão mais pessoas. Eu perguntava aqui quem é que o ano passado não participou e vai participar este ano. Eu sei que há aqui municípios que já participaram e estão de regresso, é o caso de Ilha, por exemplo. Margarida. Agora sim, já Desculpe. ouvimos, Susana. Olha, sério, fiquei sem rato de repente e não conseguia ativar o som logo agora, que pontaria. Pronto, bom dia. Eu queria colocar aqui algumas questões. A primeira era da plataforma. Tem-me aparecido aquela mensagem que já vinha do ano passado, da última candidatura, que era para pedir para alterar a palavra passe. Contudo, eu continuava a conseguir gravar os conteúdos e até submeti a candidatura. Não sei se podem ver se... Ok, eu faço ok e depois tudo quando certo na entra, mesma. é quando entra na plataforma. Sim. Logo que faz login. Quando estou a colocar conteúdos e depois para, portanto, para gravá-los, não E é? nos outros colegas também acontece, ou é só no perfil da Susana? Nós só temos um perfil. Os Só meus tem um colegas perfil. sempre Então, utilizaram o para meu. pedir para mudar para está bem? Nós Não vamos. sei se... É assim, eu gravo na mesma, consegui submeter Sim, a candidatura, só que aparece sempre aquela mensagem. ok. Está bem? Vamos ver com o nosso webmaster. Pronto, agora eu Susana. queria só colocar uma questão relativamente às boas práticas. Eu penso que a Margarida falou num limite de 3, certo? Não, podem Não? pôr as que Então quiserem. pronto. Ok. Não pontuam, é só mesmo para partilhar e... Sim, não pontuam aqui, podem ser até boas práticas que vocês puseram na candidatura e que Pois aqui era isso, descrevem era a minha outra e vão questão, divulgar, sim. se podia... Não, aqui não é para Ok. pontuação por enquanto. Nós estamos Ok. de facto, pronto, não queria falar muito porque ainda não está tudo ainda não está tudo acertado, mas é a intenção vir a valorizar as boas práticas, sim, com prémios para boas práticas, mas não é já este ano. Portanto, Ok. isto ainda está, digamos, em processo, agora já conseguimos pô-las cá fora, e a ideia é pôr em coisas que, pronto, as coisas mais interessantes que também puseram na candidatura, ou outras, porque está pública, a candidatura não está Exatamente. pública, Não não é? está público. E no futuro, pronto, a ideia também, já agora, e avançando um bocadinho, é termos uma página por município com ligação ao gráfico dos ODS e ligação às boas práticas. Ok. Só não avancei muito porque ainda está em processo. Muito bem. Uma última questão, e que está relacionada com estas boas práticas, que eu realmente tenho vindo a insistir nas últimas candidaturas, é precisamente as boas práticas. Por exemplo, no indicador e nós sentimos muito no 17, nos resíduos, em que achamos que o indicador é muito quantitativo e às vezes isso não reflete de todo, ou não é de todo, ou é completamente, a atuação da nossa empresa que nos faz, portanto, a gestão dos resíduos em baixa, porque muitas vezes o aumento dos resíduos não reflete uma má gestão por parte da empresa, mas sim até um aumento da qualidade de vida, ou como já aconteceu em alguns anos. O que acontece? Nós temos muitas boas práticas, nós estamos, no fundo, com um sistema de peito até implementado já quase em todo o território do concelho e outras boas práticas que temos vindo a desenvolver na questão da valorização dos resíduos e que nunca é valorizado nesse indicador e achamos
que isso realmente acaba por tornar a pontuação um bocadinho redutora. Eu tenho vindo a alertar, não é a alertar, pronto, é sugerir, como tinha vindo a sugerir também para o bem-estar animal, vocês sabem que nós estamos sempre a fazer Já cá sugestões. está, o bem-estar, Susana. Eu sei que está e boa, obrigada, e pronto, acho que também é Sim, nosso dever dos municípios também fazer algumas sugestões de melhoria, e acho que essa era realmente importante. sim, Pronto, e quando vi isto agora de boas práticas, até pensei que sim. de algum modo pudesse ser valorizado, mas pronto, é só uma sugestão, não vou estar aqui Sim, Susana, a tem tomar mais razão. tempo. O indicador é de facto muito quantitativo. Temos tido uma grande luta com os júris nisto. Portanto, eles de facto, de certa maneira, recusam-se a avaliar coisas mais subjetivas e é por essa razão. Tal como lhe disse, a ideia das boas práticas não é só para ser bonito, também tem uma intenção de vir a ser valorizado, mas não, Bem, como não é já, eu não falei no assunto. claro, Mas sim, eu compreendo. Também, por exemplo, no turismo, a questão dos sustentabilidade turística é económica, não é? Às vezes, pronto, temos sempre esta dificuldade, os indicadores claro. às vezes são maravilhosos, mas depois ou não temos informação, ou não temos possibilidade de validar, ou não está disponível. E neste caso é a mesma questão dos júris nos resíduos, mas está anotado, não está esquecido, Ok, muito Susana. obrigada. Tá. É só? Não sei se há mais alguém. Cristina, já consegues falar? Não, também não. Na plataforma já tentei ver e não deixa selecionar a autarquia nas boas práticas. Pronto, estes problemas que tenham, reportem-nos, por favor, por e-mail e nós vamos resolver. Isto é uma programação relativamente recente, aliás, foi feita no início do mês e só agora com o teste é que conseguimos aperceber-nos de alguns eventuais bugs. Isto é estranho, não consegui selecionar. Está a grisé. Pronto. Pode ser porque fica automática, temos mesmo que ver porque não consegue selecionar o município. Como vocês já entram com o login, isso pode ser mesmo assim. Tenho que verificar, por acaso não sei. Nas boas práticas. Ok, vamos. Está anotado, Cristina, vamos dar resposta. Mais alguma questão queiram colocar? Quem está cá pela primeira vez, não sei se quer tomar a palavra, se ficou esclarecido, possivelmente não, porque eu fiz uma síntese muito rápida, mas também é para vos dar nota que estamos disponíveis, eu e o Jorge, para ir esclarecendo, sempre que acharem necessário, e especialmente para quem está pela primeira vez, pode ser um bocadinho mais complexo, mas estamos cá para isso. Jorge, se calhar passamos o link de confirmação de presença, pode ser? Portanto, íamos passar aqui um link só para a síntese. O que é que considera como síntese? O PowerPoint? Validação da informação do município. Nas boas práticas, é isso, Cristina. Está bem. Sim, nós vamos enviar o que foi apresentado. Por isso, estamos a passar aqui no chat um link para vocês preencherem. Está aí a chegar o link. E a quem preencher enviaremos não só o PowerPoint, como também a gravação desta sessão. Acho que está aqui. Já Pronto, o segui o Jorge link. já colocou aí o link. Creio que conseguem abrir. Era mesmo só para confirmarem a vossa presença, também para sabermos quem é que cá esteve e para podermos enviar-vos então uma breve avaliação, o PowerPoint que eu mostrei e a gravação da sessão. E se tiverem questões, podem continuar. Pronto, se não houver mais questões, penso que toda a gente apanhou o link de confirmação de presença, espero eu, está aqui no chat. Se não houver mais questões, então, queríamos agradecer a vossa presença,
esperar que a candidatura corra bem, dizer que estamos sempre disponíveis e pronto, boas férias para quem for o caso. Cuidado com o calor, hidratem-se e procurem a sombra. E muito obrigada pela vossa participação. Muito obrigada. O resto, Obrigada, bom dia. Muito obrigado. Oh, Margarida, diga-me só aqui uma coisa se me conseguir ajudar. Eu não estou a conseguir fazer o meu login na plataforma para fazer o questionário. Qual, Já fiz o meu registro, mas diz que os meus dados estão inválidos. qual é o município? Diga, Qual é o município? município de Leiria. Para gestora, nós vamos ver e já lhe enviamos, está bem? Qual é o. Deixa-me só tomar nota do seu e-mail, porque é a primeira vez, não é? Que faz Sim, login. neste caso sim, é. Qual é o e-mail já agora? Peço desculpa. T. Só para tomar. Afonso, T. Afonso, sim. Leiria. CM, Está bem. traço Leiria. Nós vamos ver e já lhe damos resposta por e-mail, está bem? Está bem, obrigada, É T de sim. Tânia, né? É T de Tânia? Telma. Diga? Telma, Telma. Telma Afonso, sim. Telma, então. Então pronto. O resto, bom dia. Já lhe damos resposta, Telma, por e-mail. Obrigada, sim, igualmente, obrigada.